paz do Senhor Jesus esteja no nosso coração, agora e para todos sempre. Os que creem, digam amém. Amém. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Invoquemos o Espírito Santo de Deus, para que Ele esteja presente nesse momento em que vamos meditar sobre a palavra de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, nós pedimos a Tua presença em nosso coração, dentro de nós, como templos do Espírito Santo. Nós te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, a Tua luz, a Tua inteligência, a Tua perspicácia, para que nós possamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que nós possamos conhecer ao Espírito Santo de Deus o melhor caminho para nós trilharmos na vontade de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, nós agradecemos a Tua presença em nossa vida e queremos viver a Tua sabedoria, a Tua paz e o Teu entusiasmo para que nós possamos cumprir a nossa missão aqui na terra. Os que creem, digam amém. Amém. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos em Teu nome. Vem cumprir a Tua promessa. Vem estar conosco. A promessa de Cristo foi de que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Mas mais ainda, que quando 2 ou mais pessoas se reunissem no Seu nome, Ele estaria no meio delas. Assim Jesus está no nosso meio aqui agora, unidos conosco que estamos aqui, unidos com aqueles que estão unidos conosco nas televisões, nos rádios, no portal, em todo lugar que a nossa palavra está chegando. Sintamos a presença do Senhor Jesus agora aqui conosco. Essa presença maravilhosa e real. Sintamos essa presença em nossa vida. E aproveitemos a presença de Jesus para confessarmos a Ele os nossos pecados. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós confessamos todos os nossos pecados, todas as nossas faltas, todos os nossos erros, todas as nossas transgressões. Quando a gente confessa o nosso pecado a Jesus, com a humildade que Ele exige, nós estamos começando a nossa reconciliação com o Pai. E neste momento, declaremos a Ele o nosso arrependimento pelos nossos pecados. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que estamos arrependidos de todas as nossas faltas que fizemos por pensamentos, palavras, obras e omissões. E te pedimos as forças para não pecarmos mais. E te pedimos, Senhor Jesus, perdão por todos os nossos erros. Perdoa-nos segundo a Tua grande misericórdia. Nesse momento estamos perdoados. Coisa maravilhosa é o perdão de Cristo. Nós temos de crer nesse perdão, temos de receber esse perdão, temos de aceitar esse perdão para nós nos reconciliarmos com Deus, para nós nos religarmos a Deus, para que nós voltemos ao regaço de Deus, à presença de Deus. Entreguemos agora a nossa vida a Jesus. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós Te recebemos em nossa vida como nosso único Senhor, como nosso único Redentor, como nosso Salvador, como Filho de Deus vivo. Nesse momento nós nos tornamos filhos de Deus. É uma maravilha essa situação. Filhos do Pai eterno, do Pai amantíssimo, do Pai riquíssimo, do Pai dono de todo o ouro e a prata, o Pai criador de todas as coisas. Como filhos de Deus, nós somos herdeiros da promessa. Os que creem, digam amém. Amém. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Vamos meditar hoje sobre uma passagem que nós vamos encontrar no livro de Jeremias. E o que nos motiva a chegarmos a esta passagem é o noticiário que nós estamos vendo em tudo quanto é jornal, em tudo quanto é televisão, em tudo quanto é rádio, da seca que está ocorrendo no Brasil. Uma seca terrível que está avassalando o Nordeste, que está avassalando o Norte do Brasil, o Sul do Brasil, que está trazendo problemas enormes para a nossa agricultura, para a nossa criação. Mais de 1 milhão de reses já morreram no Nordeste. No Sul do Brasil, lavouras inteiras estão sendo destruídas pela seca. No Nordeste não se pode plantar. Nas regiões onde havia grande produção, nós não encontramos mais a chuva. E os nossos reservatórios estão quase todos com menos de 50% de sua capacidade. O que, além de gerar a seca e a sede, ainda gera um problema de produção de eletricidade. E a coisa vem em cadeia. Quando cai a produção de eletricidade,
corre-se o risco de apagões, corre-se o risco de a produção industrial não ser realizada, e isto encadeia, vai vindo a miséria e a tristeza para o mundo. E nós estamos vendo os jornais de hoje noticiando que cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo estão passando fome. 1 bilhão de pessoas no mundo estão passando fome. E no Brasil, nós temos 12 milhões de pessoas passando fome. 8% da população em estado de extrema miséria, em estado de extrema necessidade. Aí a gente pergunta, mas por que isso acontece? Por que isso ocorre? Por que nós verificamos tudo isso, toda essa desgraça no nosso mundo? Nós vamos encontrar em Jeremias a resposta para isso, no capítulo 3. Antes disso, vamos fazer uma recapitulação de quem é Jeremias. Jeremias é o segundo profeta dos grandes. Jeremias é o profeta chamado profeta das lágrimas, o profeta chorão, porque ele chorou muito sobre Jerusalém, ele chorou muito sobre Judá, pelos seus erros, pelos seus pecados, pela sua separação com Deus. Jeremias, segundo está escrito no capítulo 1, no versículo 5, ele foi constituído, diz, profeta de Deus ainda no ventre materno. Porque no capítulo 1, versículo 5, Deus diz a ele, Jeremias, ainda no ventre materno eu te constituí como profeta sobre a nação de Judá. E no capítulo 10, ele manda que Jeremias venha e Jeremias destrua o pecado, que Jeremias destrua a maldade do povo, a iniquidade do povo, que Jeremias pregue, que Jeremias fale, que Jeremias não se silencie, que Jeremias alerte, que Jeremias chame a atenção para aquele povo, porque se o povo volta para Deus, não teria ocorrido o que Jeremias previa, que era a destruição de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor, e era a escravidão do povo de Israel durante 70 anos na Babilônia. Uma vez Deus fizera isso, nós conhecemos a história do profeta Jonas, que foi mandado a Nínive para alertar aquele povo de que Deus iria destruir aquela cidade se ela não se voltasse para Deus, se ela não se arrependesse dos pecados, se ela não deixasse a iniquidade. E Jonas foi lá, depois de passar por aquela história do ventre da baleia, do naufrágio, de ser jogado ao mar, e ele prega durante 40 dias, e desde o rei até o mais pobre de todos que estavam lá, se converteram a Deus, e Deus salvou aquela cidade de Nínive, que na época tinha 120 mil habitantes. Vejam a importância da cidade de Nínive. Outrora, Deus também passou por Abraão e disse, vou destruir Sodoma, vou destruir Gomorra, vou destruir Adma e vou destruir Zeboim, porque são cidades pecadoras, porque lá está a impureza, porque lá está a iniquidade, porque lá está toda sorte de maldade. E Abraão tentou intervir, tentou ver se Deus poupava as cidades de Sodoma e Gomorra, Adma e Zeboim. E os anjos foram à cidade, e lá eles foram recebidos de que forma? Pela impureza. Os homens todos atrás deles, porque eram homens bonitos, homens vistosos, para praticarem atos de impureza, atos de homossexualidade, coisa que Deus tem como abominação, como prostituição, que Deus não quer. E vejam a imagem de Jó, aliás, de Ló. Ló falando ao povo de Sodoma e de Gomorra, eu tenho 2 filhas aqui, eu entrego para vocês as 2 filhas minhas, para vocês fazerem o que quiserem delas, que são mulheres, para que vocês não cometam a abominação da homossexualidade. E eles disseram, não, as suas filhas nós não queremos, nós queremos esses homens bonitos que chegaram aí e que estão dentro da sua casa. Então vocês vejam a maldade, e os homens dizendo, não pratiqueis essa maldade, e Ló entregando as suas filhas. Então quando existe a maldade no mundo, quando existe o pecado, a iniquidade, olha só o que acontece. Vamos ler Jeremias capítulo 3. Se um homem repudiar sua mulher, e ela o deixar e tomar outro marido, porventura que ele tornará ela?
não se poluiria com isso toda aquela terra? Ora, se tu te prostituísse com muitos amantes, mas ainda assim, torna a mim, diz o Senhor. Deus tem o pecado como prostituição? Deus tem a idolatria como prostituição? Deus tem a impureza sexual, a homossexualidade como prostituição? Mas ele diz assim: ainda que vocês tenham se prostituído da forma com que vocês se prostituíram, eu ainda assim peço, volta para mim, diz o Senhor. Vem para mim de volta. O homem não aceita mais a sua mulher quando prostituída, mas eu aceito, eu quero vocês de volta. Olha só o perdão que Deus nos dá quando nós voltamos a Ele. No capítulo 2. Levanta, no versículo 2. Levanta os olhos aos altos desnudos e vê onde não te prostituíste. Qual é o lugar que você vai me mostrar que você não cometeu um erro, que você não cometeu um pecado, que você não cometeu uma iniquidade? Onde é que você passou puro, justo na face da terra? E continua dizendo assim: nos caminhos te assentavas à espera deles, como o arábio do deserto, assim poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Deus está nos alertando, Deus está mostrando para nós que através da nossa malícia, que através da nossa dissipação, que através da nossa devassidão, que através de todos os erros e pecados que fazemos, porque perdemos a noção de moral, perdemos a noção de vergonha, perdemos a noção de reserva de Deus, e o pecado se tornou coisa comum, coisa que todo mundo faz, coisa que ninguém mais repara, coisa que se tornou natural, e chega-se ao cúmulo de uma associação de rabinos dizer que a homossexualidade é um progresso na lei de Deus. Onde nós vamos parar quando a natureza humana chegou numa forma tão liberal, tão libertina, tão libertinosa como essa que nós estamos enfrentando? Aí, o que diz aqui Isaías no capítulo 3? É onde nós temos de chegar. Pelo que foram retiradas as chuvas e não houve mais chuva tardia. Quando você quer saber por que é que a chuva não vem, por que é que as degenerações climáticas estão aí, por que é que o mundo parece que tem desafinado, não é porque cessou o poder de Deus, não. Não é porque Deus perdeu o controle do mundo, não. Não é porque Deus perdeu a chave do mundo, não. É porque o pecado foi tão grande, o pecado foi tão intenso, que Deus deixou que o mundo corresse a sua própria sorte. E a chuva vem dele, e as benesses para a nossa terra vêm dele, e ele simplesmente cessa de nos fazer as benesses, porque ele acha que nós, e a verdade é esta, o mundo está se prostituindo, o mundo está se entregando à devassidão, ao pecado. E aí muito pouca gente tem coragem de pregar isto, porque é muito mais fácil você vir pregar água com açúcar, é mais fácil você vir pregar aquilo que o povo quer ouvir, é mais fácil você vir pregar aquilo que o povo deseja ouvir, do que você ficar fazendo como Jeremias fez, alertando o povo: olha, se vocês não se converterem, se vocês não voltarem para Deus, se vocês não voltarem para Cristo, a terra será destruída, e a Babilônia vai tomar conta disso aqui, e a Babilônia vai destruir essa terra, nós vamos ficar escravos da Babilônia, como Jeremias foi escravo da Babilônia, e a chuva vai ser cortada, não vai vir a chuva. Aí o povo fica buscando o governo. Por que o governo não faz alguma coisa, meu Deus? Mas o que o governo pode fazer com a chuva? Essa chuva não vem? Será que o governo pode bombardear as nuvens para que chova? E será que esse bombardeamento seria suficiente? Será que o governo precisa carregar a água do mar todinha para trazer para dentro do território a água do mar salina, que não serve para os fins que nós queremos? Então, gente, não é por aí o caminho, não é o governo responsável por isso, não. A responsabilidade é do povo, de cada um de nós, que diante da liberdade, da libertinagem, nós estamos vivendo um clima de total licenciosidade, ou seja, nada mais é erro, nada mais é pecado, nada mais é coisa errada.
tudo se tolera, existe uma vida de tolerância dentro do país, de modo que a desgraça se instala. E a gente vê, por exemplo, os preços começaram a subir. Eu vi hoje no Globo Rural, o plantador de batata dizendo assim: eu tenho pouca batata, mas a minha batata vale mais agora, eu vou vender mais caro, né? O plantador de cebola de Minas Gerais disse: olha, eu não tenho jeito de plantar, porque a terra está seca, não tem condições de plantar, né? Mas não tem nem sementes para plantar, mas de qualquer maneira, eu vou vender mais caro a minha cebola. Então o povo se conforma e se contenta. Lá no Nordeste, as casas de farinha. Todos nós conhecemos que a farinha é uma coisa absolutamente necessária para o nordestino. As casas de farinha que produziam 50 sacos por semana estão produzindo 20. E vi hoje um nordestino dizendo que ele não tem nem rama para replantar a mandioca. Então vejam o que está fazendo o pecado, e Deus avisa. E Deus avisa. A chuva cessa e não vai vir chuva atrasada. Por causa de quê? Por causa do pecado? Por causa da prostituição? Por causa do erro? Mas Deus é magnânimo. E nós vamos encontrar ainda em Jeremias, no capítulo 3, no versículo 12. Olha o que nós vamos encontrar aqui. Vai, pois, ele fala a Jeremias, e apregou essas palavras para o lado do norte e diz: volta, ó pérfida Israel. Deus está me mandando dizer agora ao povo brasileiro: volta ao pérfido povo brasileiro, volta a Deus, volta a Jesus, volta de novo a sua origem a Deus, a origem a Jesus, volta de novo para o nosso Jesus. Ele diz assim: e não farei mais cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Quer chover no Brasil em abundância? Quer ver essa terra de novo abençoada? É só voltar para Deus. Volta, diz ele, volta que a minha ira cessa. Volta que a minha ira cessa completamente. É tão simples o povo voltar para Deus. Mas não voltar para ídolo. Não voltar para santo. Não voltar para as Marias de vários coloridos, de várias cores, não. É voltar diretamente para Deus através de Jesus. É isso que ele pede. E no versículo 12 ele diz assim: tão somente eu peço, reconhece a tua iniquidade. O voltar para Deus, ele tem uma condição. Eu tenho de voltar para Deus, mas antes eu tenho de reconhecer a minha iniquidade. Eu tenho de voltar para Deus e dizer: Senhor, eu volto para ti, porque eu errei, porque eu pequei, porque eu infringi as tuas leis. Esses dias uma pessoa me ligou e diz assim: por que é que o senhor começa toda a sua pregação fazendo uma oração ao Espírito Santo e depois pedindo perdão a Jesus pelos pecados? O senhor não acha que isso é demais? O senhor não acha que isso é muito? Eu disse: meu filho, isso é pouco. Pela nossa iniquidade, pelo erro que nós fazemos, pelas transgressões que nós fazemos de dia e de noite, isso é muito pouco que nós pedimos perdão a Jesus. É muito pouco. Não adianta eu fazer a pregação se antes eu não me reconciliar com Deus. Não adianta eu fazer a minha pregação se antes eu não confessar e reconhecer a Ele a minha iniquidade. Ele diz: volta, eu só quero uma coisa, eu só quero que você reconheça a tua iniquidade. Reconhece a tua transgressão. Reconhece que você se tornou uma prostituta. Reconhece isto. Porque Deus, o pecado para Deus é prostituição. E olha o que ele diz assim: e reconhece que você não deu ouvido à minha voz. E se você for mais além, mais um pouquinho em Jeremias, ele diz assim: reconhece que você perdeu a vergonha diante de mim. Reconhece que você perdeu a vergonha diante de mim. Volta para Deus, que a chuva virá. Volta para Deus, que a riqueza volta a esta terra. Mas como voltar para Deus? É Jesus que nos ensina. Vamos lá agora, no livro de Lucas, no capítulo 15. No livro de Lucas, no capítulo 15, Jesus deixa claro, mas deixa claríssimo, a vantagem de se voltar para Jesus e como é que se volta para Jesus.
ele dá 3 exemplos belíssimos que nós não podemos esquecer. O primeiro exemplo, que está 15 de Lucas, no versículo 3, ele dá um exemplo da ovelha perdida. Ele dá um exemplo daquele pastor que tinha 100 ovelhas. E de repente ele as reconta e só achou 99. Ele disse, uma sumiu. Uma saiu aqui do redil. Uma saiu, foi embora. Eu vou buscá-la, eu vou procurá-la. Ele tranca as 99 e sai atrás daquela que estava perdida. Jesus está atrás de cada um de nós que estamos perdidos. Jesus está atrás de cada um para nos levar de volta a Ele. Os 99 justos estão presos lá com Ele, mas Ele vai atrás daquele que se distanciou, daquele que se divorciou, daquele que quer se prostituir, daquele que quer afrontar a lei de Deus, que quer afrontar a voz de Deus. E está escrito aqui que quando Ele a encontra, ferida, machucada, entre os espinhos, Ele, quando a encontra, Ele coloca aquela ovelha no colo, põe sobre o ombro e vem de volta alegre, alegre, contente, satisfeito, porque recuperou aquela ovelha perdida. Quanta alegria haverá nos céus, quanta alegria haverá no coração de Jesus, no momento em que nós nos voltarmos à sua palavra, voltarmos à sua lei, voltarmos à sua instrução, voltarmos ao seu redil. Ele dá um outro exemplo, é o exemplo da dracma perdida. Dracma era uma moeda. Uma senhora pobre tinha 10 dracmas, 10 moedas, era toda a sua riqueza. De repente ela reconta aquelas moedas e só encontra 9. E ela diz, onde é que está a minha dracma perdida? Eu vou procurá-la. Então está escrito que ela varre a casa inteira, que ela sonda a casa inteira, cada canto, cada recanto, ela sonda até encontrar a 10ª moeda que ela havia perdido. E quando a encontra, ela fica feliz e chama os seus vizinhos para uma festa. E o terceiro exemplo que ele dá, este é mais comovente ainda, é o exemplo do filho pródigo. É o exemplo do filho pródigo, aquele filho que vai embora. Pai, me dá o que é meu, que eu quero ir embora. Eu quero conhecer o mundo, eu quero conhecer uma nova perspectiva de vida. E o pai dá ao filho aquela metade que não era dele, que ele não tinha direito, mas o pai dá ao filho aquela metade. E o filho vai e dissipa aquilo tudo, joga aquilo tudo fora, com uma vida de pecado, de erro, com uma vida com mulheres, com uma vida de pecado, de impureza, de toda forma. Mas um dia, esse moço está cuidando de porcos e não tem o direito de comer a comida dos porcos. Nem a comida dos porcos era lhe dada. Porque preste atenção, o destino daqueles que se desviam da lei de Deus, o destino daqueles que saem do redil de Deus, que saem do campo de Jesus, é cuidar de porcos, é se misturar com porcos. E vai chegar o dia que nem a ração dos porcos lhe será dada. E quando ele comer, vai faltar a saúde. Quando ele tiver a comida e a saúde, vai faltar a felicidade no lar. Quando ele tiver a felicidade no lar, vai faltar a amizade com todo mundo. E vocês vão perceber que o demônio, ele mostra uma estrada larga, ele mostra uma porta larga, que você não sabe aonde ele vai te levar. Mas aquela estrada que aparentemente parece bonita, vai te levar para a perdição, vai te levar para a desgraça. Volta, diz o Senhor, volta para mim, diz o Senhor. E aquele menino que está lá, olhando os porcos tristemente, ele diz, mas nem a comida do porco eu posso comer? E lá na casa do meu pai, os empregados todos têm abundância. Lá tem felicidade, lá tem paz, lá tem progresso, lá tem tudo o que é preciso. Por que é que eu fui largar de lá? Então o que diz Jeremias? Tão somente reconhece a tua iniquidade, tão somente reconhece o teu erro, tão somente reconhece que você infringiu a lei de Deus. E aquele menino lá parado, ele diz, pois é, eu larguei tudo isto, eu deixei a felicidade, eu deixei uma vida lauta, eu deixei tudo isto para vir me misturar aqui com os porcos. E quanta gente neste mundo está vivendo entre porcos, porque está vivendo lambuzado pelo pecado, lambuzado pelo erro, lambuzado pela impureza.
Quanta gente está sentindo a desgraça da falta de chuva em sua vida? Quanta gente está sentindo a falta de dinheiro, a falta de saúde, a falta de felicidade em sua casa? Quanta gente está sentindo a miséria batendo na sua porta? Quanta gente fazendo uma confusão na sua vida? Confusão que ele não sabe mais nem como resolver. Porque foram tantos os percalços, foram tantos os erros, foram tantas as jogadas, que ele não consegue mais resolver. E a maioria deles tem a seguinte solução: eu tenho o direito de ser feliz, então eu posso continuar vivendo, estragando os outros, desgraçando a vida dos outros, desgraçando a vida de filhos, de filhas, de pais, de mães, de avós, porque eu tenho o direito de ser feliz. O nosso direito à felicidade existe sim, e Deus quer nos dar. Só que o nosso direito de felicidade, ele esbarra com o direito daqueles que nós colocamos no mundo. À guisa da minha felicidade, eu não posso infelicitar aqueles que irresponsavelmente eu coloquei no mundo. Eu tenho direito sim à felicidade, mas enquanto essa felicidade não destrói a felicidade daqueles que de maneira irresponsável eu coloquei no mundo. Esta é a grande verdade. Mas o diabo diz: você tem direito a ser feliz. Olha, você tem direito a ser feliz. Você tem direito de largar o teu marido e procurar outro. Você tem direito de largar sua mulher e procurar outra. Você tem direito a largar seus filhos. E o que é pior nisso tudo? O que é pior nisso tudo? Que eu conheço gente, mais gente, mais gente, que larga dos próprios filhos para ir criar filho dos outros. Aí diz Jeremias: perdeu a vergonha. Perdeu a vergonha, esta é a verdade. E se sente feliz no meio dos porcos. E se sente feliz no meio das porcadas. Porque acha que está buscando a sua própria felicidade. Felicidade que não pode ser fluente, não pode ser contínua, não pode ser perpétua. Porque não existe felicidade alicerçada sobre a infelicidade alheia. E principalmente sobre a infelicidade de filhos que nós colocamos no mundo de maneira irresponsável. Volta para mim, diz o Senhor. Volta para mim, diz o Senhor. E vai o alerta a esses irresponsáveis que saem para o mundo fazendo filho, que saem para o mundo buscando felicidade que não vai encontrar. Ainda que fique sozinho. Ainda que fique sozinho. Mas se responsabilize pela prole que você colocou no mundo. Ainda que fique sozinho, responsabilize-se por aqueles que você irresponsavelmente colocou no mundo. E volte para o Pai. Volte para Deus. Está escrito aqui no livro de Lucas, capítulo 15. Está escrito aqui: e o pai longe, ele viu o filho que estava voltando rasgado, sujo, imundo, pés no chão, cabelos desgrenhados. Filho que vinha trôpego pela estrada. Estrada que o pai contemplava todos os dias. Estrada que o pai olhava todos os dias para ver se aquele filho voltava. Para ver se ele via uma poeirinha de um andante que voltasse para a casa dele. E no dia que ele viu, ele não esperou o filho chegar em casa. Ele saiu correndo em direção ao filho, o abraçou, não questionou, não botou o dedo no nariz dele, porque ele viu que aquele filho havia reconhecido a sua iniquidade, havia reconhecido o erro que havia feito e voltava para a casa do pai. Deus está mandando essa mensagem hoje para todos aqueles que estão fora do redil de Jesus, para todos aqueles que estão fora da casa do pai, para todos aqueles que estão buscando felicidade onde não existe, para todos aqueles que estão querendo ser felizes, fazendo mais infelicidade ainda para frente. Porque tem gente que acha que pode ser feliz ocasionando mais infelicidade para frente. É hora de se retroceder. É hora de parar com as iniquidades que estamos fazendo. É hora de parar com as infelicidades que nós estamos causando. É hora de buscar a Cristo de volta, entregar a Ele o nosso coração e dizer: eu quero ficar na tua casa agora para sempre. Para sempre. E Jesus vai nos perdoar, porque Ele é do perdão. Por isso é que cada dia que nós começamos a nossa oração, nós pedimos perdão a Cristo. Pedimos perdão a Ele, pedimos forças para não pecarmos mais. Esse ensinamento eu obtive de Davi. Davi, o maior pecador talvez que a Escritura registra. Mas no final da vida,
Deus disse: Davi é um homem segundo o meu coração. Porque embora pecador, embora cheio de erro, ele se prostrava diante de Deus e pedia perdão, e reconhecia a sua iniquidade, e reconhecia o seu erro, e voltava para Deus constantemente. Volta, povo, volta para Deus, volta através de Jesus para Deus, que você vai ver a chuva abundante na terra, e a riqueza de volta à terra. Você vai ver essa terra de novo agasalhando todas as pessoas, e a pobreza deixando lugar para a obra de Deus. Que Deus nos abençoe a todos, e que nós tenhamos esta fé. Se creio, digo amém. Amém. Digo glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar agora a Deus. Vamos orar com todo o nosso coração, para que o nosso brado, o nosso alerta, para que a nossa palavra, que vai ser reproduzida na internet, vai ser reproduzida nas rádios, vai ser reproduzida nas televisões, que esta palavra toque naqueles que estão fora do redil, aquelas ovelhas perdidas, toque naquela dracma perdida, toque naquele filho pródigo que está distante do Pai, e que ele volte para a casa paterna, que ele volte para Deus, e que ele possa encontrar a felicidade de novo, a felicidade plena, e ele possa consertar todos os erros que fez no passado, para a honra e glória do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, nós entregamos nas tuas mãos agora todos aqueles, Senhor, que pelo pecado, pelo erro, pela prostituição, estão colocados longe de ti, Senhor. Nós colocamos em tuas mãos, Senhor, todos aqueles que um dia se afastaram da tua palavra, Senhor, que um dia se afastaram das tuas lições e das tuas ordens, Senhor. Nós colocamos nas tuas mãos, Senhor, de todo o nosso coração, e te pedimos, ó Senhor, faz com que eles voltem de novo à casa paterna, com que eles voltem ao lar de Cristo, com que eles voltem a redil do Senhor Jesus, nosso único pastor, e que eles tenham a felicidade plena, e eles reconstruam a felicidade daqueles que eles infelicitaram durante o seu caminho. Nós te pedimos no santo nome do Senhor Jesus. Se creio, digo amém. Digo glória a Deus. Oremos agora o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal, porque só teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Antes de nós terminarmos a nossa oração, vamos orar para as pessoas que estão hospitalizadas nesse momento, especificamente com uma pessoa querida nossa, uma senhora de 84 anos, mãe de um companheiro nosso, que está sendo operada, que foi operada ontem, e que Deus esteja com ela, que Jesus esteja com ela, que toda a sua dor, toda a sua enfermidade seja extirpada, e ela possa ter ainda alguns anos de vida. Vamos orar por todos aqueles que estão nos hospitais, que estão nos prontuários médicos, estão buscando auxílio para as suas doenças. Vamos orar por todos aqueles que não conseguem chegar a Cristo, que não conseguem entender que é Deus que cura, que é Deus que sara, que é Cristo que é o grande curador, que basta um toque nele para a gente ser curado. Ó Senhor Jesus, nós te pedimos agora, visita, Senhor, todos os doentes, todos aqueles que estão nos hospitais, todos aqueles que estão nos seus leitos, em suas casas. Visita, Senhor, para que eles sejam tocados pelo teu poder e eles sejam curados. E nós aqui, com o poder que Jesus nos deu, nós ordenamos agora que todo Satanás que está fazendo mal ao nosso povo, que saia agora, que largue do nosso povo, que largue daqueles que estão doentes, que estão enfermos, saia agora levando todo o seu mal em nome do Senhor Jesus. Os que creem, digo amém. Digo glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.